Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Atos, capítulo número 9, que vai falar acerca da conversão de Saulo. É uma passagem muito forte, muito conhecida por todos nós. Diz assim a palavra de Deus, vou tomar a leitura para você poder compreender. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda conspirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que encontrasse homens e mulheres que pertencessem ao caminho, que pudesse levar o preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Olha que tremendo isso aqui, irmão. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. A Bíblia diz que Saulo, ele era um perseguidor. Ele não podia ver ninguém invocar o nome de Jesus, que ele se levantava. Ele perseguia. A Bíblia diz que ele prendia. E ele também aprisionava homens e mulheres que invocavam o nome do Senhor. Saulo era perseguidor. A Bíblia diz que Saulo, ele foi culpado pela morte de Estevão. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que esse homem, chamado Saulo, ele está indo numa sinagoga de Damasco. Ele tinha pedido carta para poder aprisionar os cristãos. Só que a Bíblia diz que ele indo em direção a Damasco, a palavra do Senhor afirma que Saulo, ele vai ter um encontro com Jesus. Percebe? Ele estava tocando nos discípulos do Senhor. Mas quem foi que se levantou? O Senhor. Olha que tremendo. Ele perseguia os cristãos, ele aprisionava, ele até matava os discípulos do Senhor. Certa vez Jesus se levantou e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele vai falar: Senhor, quem é tu? Olha que interessante. Por que Jesus está falando? Por que tu me persegue? Porque a igreja é de Jesus. Nós temos dono. Quando alguém toca em mim e você, está tocando em Deus. Aí Deus se levantou. Deus falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Percebe que Jesus se levantou. Aí eu acho interessante que a Bíblia diz que ele vai ficar cego. Por causa da luz que brilhou ao redor dele, ele vai ficar cego 3 dias, sem enxergar. Aí a Bíblia diz que após que Saulo ficou cego e teve encontro com Jesus, a Bíblia diz que em seguida, Deus vai falar com Ananias. Aí no versículo número 10 diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vai à casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que volte a ver. Olha que interessante. Depois que Jesus deixou Saulo cego 3 dias, em seguida, Deus vai chamar o discípulo chamado Ananias, numa visão. E Deus vai falar assim: Ananias, vai em uma rua chamada direita, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. Olha que interessante. Um homem que era perseguidor já começou a ter atitude diferente, já começou a orar. Porque quando tem encontro com Jesus, já não é a mesma pessoa. Olha que tremendo, não vou repetir isso aqui. Olha que tremendo, o camarada era perseguidor. O camarada prendia homens e mulheres. Agora que ele teve encontro com Jesus, Deus falou assim: Ananias, vai lá, porque agora ele está orando. O comportamento dele já está diferente. Porque todo aquele que tem encontro com Jesus já não tem a mesma conduta, já não tem o mesmo modo de vida, já tem comportamento diferente. Aleluia a Deus. Escuta isso aqui. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando o anjo do Senhor tocou em Jacó? A Bíblia diz que o anjo tocou na articulação do quadril de Jacó. Quando o anjo tocou em Jacó, a Bíblia diz que Jacó começou a mancar. Então percebe, quando Deus tocou, ele já começou a andar diferente. Porque todo aquele que Deus toca já não é mais o mesmo. Aleluia a Deus. Já muda o jeito de falar. Já muda a conduta, já muda a postura. Aleluia a Deus. Aí escuta isso aqui. Escuta, olha que tremendo, essa passagem é muito forte, irmão. Escuta isso. Quando Deus fala assim: Ananias, vai na rua chamada direita, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso,
Ele está orando. Olha o que Ananias vai falar para Deus. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, é de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sumos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Peraí, olha que tremendo. Quando Deus falou assim: Ananias, vai lá na rua chamada direita, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando, vai lá. Quando Deus falou para Ananias ir, Ananias vai falar assim: Senhor, eu tenho ouvido muito mal que este homem tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele tem autoridade para prender aqueles que invocam o teu nome. Olha que tremendo. Quando Deus falou para Ananias ir, a primeira coisa que Ananias pensou foi o mal que ele ouviu de Saulo. Só que Ananias se esqueceu de uma coisa. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são como dos homens. Percebe? Os homens estão pensando mal de Saulo. Falava mal de Saulo para Ananias. Escuta só, olha o que Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido. Se Ananias está dizendo assim, eu tenho ouvido, significa que o que ele ouvia a respeito de Saulo não era coisas boas. Era só coisas más, que ele prendia, que ele maltratava. Saulo era esse tipo de pessoa. Percebe que ele falou: Senhor, eu tenho ouvido muito mal deste homem. Aí Deus falou assim: vai, porque para mim é instrumento. Sabe o que eu achei tremendo nisso aqui? Sabe o que Deus está dizendo? Ananias, o que você ouviu não vai anular aquilo que ele vai ser nas minhas mãos. Vai, porque para mim ele vai ser instrumento, eu vou usar ele. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Enquanto eu estou falando mal de Saulo para Ananias, Deus falou: Ananias, vai, porque para mim ele não é isso. Para mim ele vai ser instrumento. Vai mesmo assim, não importa o que você ouviu. O importante é o que ele vai ser nas minhas mãos. Para mim ele é instrumento. Aleluia! Instrumento é para ser utilizado. Eita! Aleluia a Deus! Irmão, olha que tremendo isso aqui. O homem, esse homem aqui, Saulo, era um homem que era perseguidor. Por isso que Ananias teve medo de ir lá. Ananias falou: Senhor, eu não vou. Eu tenho ouvido muitas coisas desse homem aí. E se eu falar invocar o teu nome, ele pode me prender também. Aí Deus falou: Ananias, vai lá, Ananias, porque para mim ele vai ser instrumento. Aleluia a Deus! Um homem que era perseguidor vai se tornar instrumento nas mãos de Deus. Eita, Jeová, só Deus faz isso, filho. Olha que tremendo, o homem que perseguia, o homem que odiava os cristãos, agora vai levar o nome do Senhor. Porque é assim que Deus faz. Por isso que o próprio Paulo vai escrever: Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir a sábia. Porque ele era perseguidor, filho, e Deus pegou ele para levar o evangelho. Eita, Jeová. Aí escuta isso aqui. Deus falou assim: vai, porque para mim ele é instrumento. Um instrumento escolhido para levar o meu nome. Olha o que Deus fala: vai, porque para mim ele é instrumento e escolhido. Olha que tremendo. Deus falou: para mim ele vai ser útil e é meu escolhido. Não importa o que você ouviu, importante é que eu escolhi ele. Eita glória! Aleluia a Deus, irmão! Se você for parar para pensar o que o ser humano pensa a teu respeito, você não segue adiante. Olha que tremendo. Percebe que Ananias não queria ir lá? Porque ficou sabendo que Saulo era um homem mau. Só que Deus falou: vai, porque para mim ele é escolhido, é meu instrumento. Vai, porque para mim ele é eleito. Ele é meu eleito. Vai! Eita glória! Aleluia, Deus maravilhoso! Escuta isso aqui. Aí escuta. Aí Deus falou assim: numa visão, ele viu um homem chegar, impor as mãos sobre ele. Aí Deus fala assim para ele: presta atenção nisso aqui. Olha o que Deus fala: vai, porque para mim ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante do povo de Israel. Mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então percebe, Saulo vai ser chamado. Saulo foi escolhido, só que Deus falou que ele vai sofrer também. Porque evangelho, filho, não é só bênção. Evangelho também tem espinho. Olha o que Deus está falando: vai, Ananias, porque para mim ele é escolhido, é meu eleito, e eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Por que Deus vai fazer ele sofrer também? Porque ele fazia os cristãos sofrer. Agora ele vai colher também o que ele plantou. Por isso que a Bíblia diz que o homem semear, isso colherá. Eita glória, quem faz o mal vai colher o mal. Percebe, ele fazia mal, ele prendia os cristãos, ele aprisionava todo aquele que invocava o nome do Senhor. Ele vai ser chamado, vai ser escolhido, mas Deus falou que ele também vai sofrer. Aleluia, olha o que Deus falou: vai, porque eu vou mostrarei
o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Por que Deus falou, vai porque eu vou fazer ele sofrer pelo meu nome? Porque todo aquele que invocava o nome do Senhor, ele fazia sofrer. Agora vez ele sofrer também. O que se planta se colhe. Por mais que Saulo tenha chamado, por mais que Saulo é escolhido, ele também vai sofrer. Deus falou isso. E se você pegar para ler a história desse homem, você vai ver que quando ele se converteu, ele apanhou. A Bíblia diz que ele foi apedrejado também. Filho, esse homem sofreu pelo nome do Senhor, foi preso, que queriam matar ele. Aí escuta isso aqui, irmão, sua palavra é muito forte. Escuta isso aqui. Aí eu acho interessante que Deus está falando assim, Ananias, vai lá porque ele é meu instrumento, é escolhido, e ele vai sofrer pelo meu nome. O interessante que Deus está falando que Saulo vai sofrer para Ananias. Deus não está revelando o sofrimento de Saulo para o próprio Saulo. Percebe que Deus está falando assim, Ananias, Saulo vai sofrer pelo meu nome. Percebe que Saulo não está ciente que vai sofrer. Deus não está revelando para Saulo o sofrimento. Deus está revelando o sofrimento de Saulo para Ananias. Saulo não tem noção que ele vai sofrer pelo nome do Senhor. Ele vai ser instrumento, vai ser chamado, só que Deus não revela que ele vai sofrer. Por quê? Porque se Deus revelar o meu sofrimento e o teu, você não vai querer saber da chamada. Eita Deus! Irmão, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha que tremendo. Deus falou, Ananias, vai lá porque Saulo vai sofrer pelo meu nome. Ele é escolhido, ele é eleito, mas eu mostrarei o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Irmão, isso aqui você tem que estar ligado, presta atenção. Eu vou repetir isso aqui até você entender. Olha que tremendo. Percebe que Deus não está revelando os sofrimentos de Saulo para o próprio Saulo. Deus está revelando o sofrimento de Saulo para Ananias. Deus está falando com Ananias, ó. Saulo não tem noção que ele vai sofrer. Se Deus revelar para mim e para você o que a gente vai enfrentar na caminhada, você desiste. Por isso que ele não vai revelar. Ele vai deixar você descobrir. Se Deus falasse assim para mim aqui agora, eu vou te mostrar tudo que você vai enfrentar na vida, você não vai querer saber da chamada, você vai querer saber de abandonar. Por isso que ele não vai te mostrar certas coisas. Tem coisas que Deus não vai te mostrar que é para te preservar. Eita! Aleluia a Deus! Você quer ver uma coisa? Você lembra o que está escrito em Êxodo? Presta atenção, irmão. Tem coisas que Deus não deixa você ver, tem coisas que Deus não vai revelar, que é para não perder você. Olha o que está escrito em Êxodo. Irmão, a Bíblia diz que depois que Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que a Bíblia diz assim, ó, em Êxodo 13:17. Êxodo 13:17 está escrito: quando Faraó deixou o povo sair do Egito, Deus não levou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram preparados para lutar. Olha que tremendo isso aqui, percebe? A Bíblia diz depois que o povo saiu do Egito, o Senhor está conduzindo o povo. Aí a Bíblia diz que Deus, ele disse assim, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Percebe? Deus falou assim, peraí, se eu levar eles por aqui, pela terra dos filisteus, eles vão ver a guerra. Embora seja o caminho mais perto, eles vão se deparar com guerra. E se eles verem a guerra, eles vão voltar de onde eu tirei eles. Aí olha o que Deus fez. Então o Senhor mudou a rota, levando pela terra, pelo caminho do mar Vermelho, ao deserto. Peraí, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo, Deus levou eles, não pela terra dos filisteus, porque a terra dos filisteus era o caminho mais perto para eles avançar num lugar determinado. Só que Deus falou assim, não, esse caminho aqui pode ser mais rápido, pode ser até mais prático para eles chegar. Só que se eu levar eles por aqui, eles vão ver a guerra e eles vão voltar. Aí o que Deus fez? Deus mudou a rota para eles não ver a guerra. Porque se eles vissem a guerra, Deus falou, se eles verem a guerra, eles vão voltar. Então percebe que Deus mudou a rota para o povo não ver guerra. Porque tem coisas que você vê, se Deus deixar você ver sofrimento, ver batalha, ver luta, você vai querer saber de voltar para trás. Por isso que Deus não deixa você ver. Eita Deus! Aleluia! Deus mudou a rota para não perder o povo. Olha que tremendo, irmão. Deus mudou a rota para o povo não ver guerra e o povo não voltar para o Egito. Deus é capaz de mudar a trajetória para não perder você. Aleluia, Deus!
Eita, Jeová, escuta isso aqui pelo amor de Deus, irmão. Escuta, olha que tremendo, eita, glória. Escuta isso aqui, olha que tremendo. Olha o que Deus disse. Se eu levar eles por aqui, eles vão chegar mais rápido. Só que eu não posso levar eles pelo atalho. Porque se eu levar eles pelos atalhos, pode ser que chegue mais rápido, mas eles vão ver guerra e vão voltar para trás. Aí Deus fez o quê? Pegou um caminho mais longo, levando de volta ao Mar Vermelho. Deus mudou a rota para eles não ver guerra. Irmão, não é o que eu estou falando, está na Bíblia, olha o que Deus disse. Se eu levar eles pela terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Então percebe, a terra dos filisteus era o caminho mais curto, era o caminho mais rápido, seria um atalho. Só que se eles pegassem o atalho, Deus falou assim, se eu levar eles pelo atalho, pelo caminho mais curto, eles vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Irmão, olha o que a Bíblia diz. O povo saiu do Egito, tinha acabado de sair das mãos do faraó. Aí Deus falou, não, se eu levar eles por aqui, eles vão voltar de onde eu tirei. E eu não aceito ver ninguém voltando do lugar de onde eu tirei. Então eu vou mudar a rota para não perder o povo. Jesus disse, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino. Então Deus mudou a rota para o povo não voltar para trás. Tem caminhos que Deus muda, que é para você não perder, para não perder você, para ele te preservar. Eita, Jesus, olha que tremendo, irmão. Deus mudou a rota para o povo não ver guerra, porque se o povo fosse pelo caminho mais curto, eles iam ver a guerra e ia voltar para trás. E Deus tirou eles do Egito, e Deus não aceita ver ninguém voltando para trás. Deus não aceita. O próprio Jesus fala que todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Deus não aceita ver a gente voltando para o lugar de onde Ele tirou. Por isso que Ele mudou a rota para o povo não voltar para trás. A caminhada com Deus é longa. Olha que tremendo. Se Deus levasse pelo caminho mais curto, eles iam chegar mais rápido e ia haver guerra. Aí o que Deus fez? Levou pelo caminho mais longo. Então peraí, se Ele levasse pelo caminho mais curto, o povo ia chegar mais rápido, ia haver guerra e ia voltar. Aí Deus levou pelo caminho mais longo. Porque a caminhada com Deus não é curta, a caminhada com Deus é longa. O que Deus tem para fazer ainda, ó, é prolongado. A caminhada com Deus é longa. A trajetória com o Senhor é longa. O caminho que Deus vai trilhar ainda não é curto, é prolongado. Deus tem mais prazer em te levar pelo caminho mais longo do que deixar você pegar atalhos e perder você. Eita, Jeová. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Deus, Ele vai falar do sofrimento de Saulo para o próprio Ananias. Saulo não sabe o que vai sofrer. Irmão, escuta isso aqui, essa mensagem é forte. Aí escuta. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho, me enviou para cá, para que eu possa pôr as mãos em você, e você seja cheio do Espírito Santo e volte a ver. Imediatamente, algo caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver, e levantando-se foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Irmão, olha que tremendo, peraí. Olha que tremendo isso aqui, peraí. A Bíblia diz que Saulo, ele fazia o quê? Ele pedia carta para prender os discípulos. Só que quando ele vai ter uma conversão, ele vai começar a caminhar com os discípulos. Percebe que agora ele vai conviver com os homens que ele odiava. Agora ele vai começar a aprender com os homens que ele perseguia. E os homens vão acolher ele. Percebe que os discípulos não vão maltratar ele. Por mais que ele era perseguidor, por mais que ele maltratava, a Bíblia diz que os discípulos vão acolher Saulo. Agora Saulo vai andar com os discípulos. Aqueles que ele perseguia, agora ele vai se achegar a esses discípulos. Ele vai participar agora com os discípulos. Os homens que ele odiava, é os homens que agora vai conviver com ele. Aí escuta isso aqui. Olha que tremendo. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Olha que tremendo. Aquele que odiava o nome de Jesus é aquele que agora vai pregar. Olha o que a Bíblia diz. Logo começou a pregar. Percebe, irmão? Um homem que era perseguidor virou pregador do Evangelho. Aí ele vai começar a pregar. Aí a Bíblia diz assim: todos que ouviram Saulo pregar ficavam perplexos e perguntavam: não é este homem que procurava destruir todos aqueles que invocavam esse nome? Ele não veio para cá justamente para prender? Olha que tremendo. Olha que tremendo. Todo mundo sabia que Saulo ia em Damasco para aprisionar os cristãos. Todo mundo sabia o que Saulo fazia. Todo mundo esperava que ele ia chegar lá e ia prender os cristãos. Só que quando chegou lá a história foi diferente. Ele se batizou, tinha um encontro com Jesus, agora já é outro homem. Aí ele vai chegar lá e vai começar a pregar.
Jesus é o Filho de Deus. Quando ele começa a falar isso, a Bíblia diz que os homens olhando vão falar: peraí, esse homem que está pregando não é aquele que prendia? Não é aquele que maltratava os cristãos? Como que agora ele está falando nesse nome? Irmão, olha que tremendo isso. A Bíblia diz que todo mundo sabia o que Saulo fazia. Todo mundo conhecia ele como perseguidor. Mas agora vão conhecer ele como um pregador. Agora ele está convertido, agora ele é outra pessoa. Tem pessoas que estão olhando para você. Quando Deus mudar você, ela vai falar: peraí, não era ele que fazia isso? Não era ele que fazia aquilo? Quando olhar vai ver que você agora está diferente. Vão falar: peraí, esse homem ele prendia, ele aprisionava. Quem invocava esse nome? Como que agora ele está pregando? A Bíblia diz que todos ficavam perplexos, paralisados com a atitude de Saulo. O que Deus vai fazer, filho? Quando te verem, vão ficar paralisados. Vão ficar perplexos com o que Deus vai fazer na tua vida. Vão falar: peraí, este aí agora está assim? Porque teve encontro com Jesus. Todo aquele que tem encontro com Jesus já não é mais a mesma pessoa. O homem era perseguidor. Todo mundo sabia que lá em Damasco ele prendia. Ele tinha autonomia para prender os cristãos. Só que agora vão ver ele pregando. E todo mundo que vai ver ele pregando vai ficar paralisado. Vão ficar perplexos. Escuta isso aqui. Saulo era conhecido como perseguidor. Só que agora os homens vão ver ele pregando e vão falar: peraí, ele não veio para cá para destruir? Então percebe, todo mundo sabia que a intenção dele era ir lá para prender. Só que a Bíblia vai dizer, em Provérbios capítulo número 15, fazemos os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Peraí, percebe que a Bíblia diz em Atos 9 que Saulo estava indo para Damasco para pedir carta para poder prender. Então o plano de Saulo era prender. Só que quando chegou em Damasco, ele pregou lá. Lá que ele se tornou pregador. Foi lá que ele teve encontro com Jesus. Ele tinha plano de ir lá para prender os cristãos. Só que Saulo se esqueceu. Fazemos os planos, mas quem determina é o Senhor. Talvez o plano de Saulo era ir lá prender. E isso é bíblico. Ele estava indo lá para prender. Só que quando chegou lá, as coisas mudou. Foi lá que ele se tornou pregador. Foi lá que ele teve encontro com Jesus. No lugar onde ele estava indo prender, foi aonde ele se tornou pregador. Fazemos os planos, mas quem determina é o Senhor. Aí escuta isso aqui. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que quando ele começa a pregar, a Bíblia vai dizer que os homens vão falar: peraí, este homem está pregando agora? Veio aqui para prender os cristãos. Ele veio aqui justamente para aprisionar. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Olha que tremendo, peraí. Escuta isso aqui. Quando Saulo está pregando, a Bíblia diz que os homens falam assim: peraí, este homem não é aquele que veio aqui para destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? Aí a Bíblia diz no 22: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais. Percebe? Os homens estão se lembrando do que Saulo fazia. Estão se lembrando do que Saulo era. Eles estão falando assim: peraí, esse homem aqui era perseguidor. Esse homem aqui ele prendia. Aí a Bíblia diz: e Saulo se fortalecia cada vez mais. Enquanto estão falando do passado de Saulo, enquanto estão falando do que Saulo fazia, Saulo está se fortalecendo cada vez mais. As críticas não estão matando Saulo. As críticas estão fortalecendo Saulo. Olha que tremendo isso aqui, não vou repetir isso aqui. A Bíblia diz que os homens estão falando do passado de Saulo. Estão falando assim: peraí, ele não veio aqui para prender, ele não veio aqui para destruir. E Saulo se fortalecia cada vez mais. Leva as críticas como fortalecimento para o teu ministério. As críticas não te matam, a crítica te fortalece. A Bíblia diz que Saulo se fortalecia cada vez mais. Eram os homens falando que Saulo era e Saulo se fortalecendo. Eram os homens dizendo: é perseguidor, mas Saulo se fortalecendo. Eram os homens dizendo: esse homem era destruidor, mas era Saulo se fortalecendo. As críticas não podem te paralisar. As críticas têm que te fortalecer, rapaz. Eita! Aí escuta isso aqui. Já vou finalizar. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Saulo, ele vai, decorrido muitos dias, os judeus decidiram matar Saulo. Olha que interessante. No 21, a Bíblia diz que os judeus decidiram matar Saulo. Agora o interessante, que quando Saulo era perseguidor, ninguém queria paralisar ele. Quando Saulo perseguia o cristão, ninguém parava ele. Foi Jesus que teve que parar ele. Agora que Saulo se converteu, agora que Saulo se tornou pregador do Evangelho, agora que Saulo não é a mesma pessoa,
A Bíblia diz no 23, decorrido muitos dias, os judeus decidiram matá-lo. Olha que tremendo, irmão. Quando o homem era perseguidor, ninguém tentou parar ele. Agora que ele se converteu, os judeus estão querendo matar ele. Já parou para pensar que as pessoas têm mais prazer em parar quem é da igreja do que quem é do mundo? Olha que tremendo. Percebe, quando ele era perseguidor, ninguém tentou matar ele. Quando ele era destruidor, ninguém tentava matar ele. Agora que ele se converteu, os judeus querem matar ele. Agora que ele está pregando a palavra, estão tentando paralisar ele. As pessoas têm mais prazer em parar quem é da igreja do que parar quem é do mundo. Quando o homem era perseguidor, ninguém parava ele. Agora que ele se converteu, estão tentando paralisar ele. Percebe, quando ele perseguia, ninguém parava ele. Quem teve que parar ele foi o próprio Jesus. Aí agora que ele se converteu, os judeus estão tentando matar ele. É nessa hora que o inimigo vai tentar paralisar. O inimigo só vai se levantar contra aqueles que fazem a obra. Agora que Saulo está pregando, estão tentando matar ele. Tentando paralisar o ministério dele. Olha que tremendo isso. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que os discípulos vão descer Saulo pelo cesto. Porque sabendo que os judeus queriam matar ele, os discípulos vão ajudar Saulo a se livrar da morte dos judeus. Olha que tremendo. Os judeus queriam matar Saulo. Aí os discípulos cientes que os judeus estavam planejando matar Saulo, o que eles vão fazer? Eles vão ajudar Saulo. Vai colocar Saulo no cesto e vai preservar a vida de Saulo. Percebe que os discípulos estão preservando a vida de Saulo. Os judeus querem matar, mas os discípulos vão ajudar Saulo. Percebe? Saulo perseguia os cristãos. Saulo perseguia os discípulos. Mas quem foi que ajudou ele? Os discípulos. Por mais que ele perseguia, por mais que ele maltratava os discípulos, quem ajudou ele foi quem ele mais maltratou. Olha que tremendo. Por isso que a Bíblia diz, não devemos pagar o mal com o mal. Os discípulos eram perseguidos por Saulo, mas quando Saulo precisou ser preservado, foi eles que guardou. Eles não pagaram o mal com o mal. Jesus disse, se o seu inimigo estiver com fome, dê de comer. Jesus também disse, ore pelos seus inimigos e ame aqueles que vos perseguem. Os discípulos estão cuidando de quem eles temia. Saulo, ele era perseguidor dos discípulos do Senhor. Mas quando os judeus queriam matar, quem foi que ajudou ele? Os discípulos. Aqueles que ele maltratava, aqueles que ele perseguia, foi aqueles que ajudou ele. Devemos agir da mesma maneira, orar por aquele que nos persegue e amar os nossos inimigos. Olha os discípulos cuidando de quem perseguia eles. Olha os discípulos preservando a vida de quem perseguia. Aí escuta isso aqui, já vamos finalizar. Aí a Bíblia diz que quando Saulo ele desce pelo cesto, a Bíblia diz que ele vai para Jerusalém, tentando se reunir com os outros discípulos. Olha que interessante, irmão. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo. Irmão, escuta isso aqui. No 26, a Bíblia diz, depois que Saulo ele escapa da morte dos judeus, que os judeus queriam matar ele, depois que ele foge, a Bíblia diz que ele vai tentar se reunir em Jerusalém com os outros discípulos. Aí a Bíblia diz que eles, não acreditando em Saulo, ficaram com medo. Então percebe, Saulo já teve encontro com Jesus, Saulo já tinha se batizado, Saulo já tinha pregado. Aí depois que ele vai tentar se achegar aos outros discípulos, a Bíblia diz, não acreditaram que ele fosse um discípulo. Então percebe, por mais que ele teve encontro com Jesus, por mais que ele se batizou, por mais que Ananias batizou ele, por mais que Jesus falou com ele, quando ele vai tentar chegar perto dos discípulos, a Bíblia diz, não acreditando que ele fosse um discípulo. Então, ou seja, ele está mudado, mas nem todo mundo está acreditando na mudança dele. Ele se batizou, ele já não é perseguidor, ele já não é matador mais, ele já não mais aprisiona, agora ele é pregador, se batizou, é um outro homem. Só que quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia vai dizer, os discípulos não acreditaram que ele fosse um discípulo. Percebe? Não estavam acreditando em Saulo. Ele já teve encontro com Jesus, tinha se batizado, mas não acreditaram que de fato ele teve mudança. Sabe o que significa isso? Nem todo mundo vai acreditar na tua e na minha mudança. Por isso que Jesus fala, vai pelo mundo e prega o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nem todo mundo vai acreditar. Olha que tremendo, o homem já tinha se batizado. O homem já era uma outra pessoa, mas quando chegou em Jerusalém, não acreditaram que ele fosse um discípulo. Nem todo mundo vai acreditar na tua mudança. Aí a Bíblia diz que, presta atenção nisso aqui, a Bíblia diz que Barnabé levou o discípulo e Barnabé começou a contar. Foi Barnabé que contou. Barnabé falou assim, não, ele não é a mesma pessoa mais.
Ele pregou. Ele falou com ousadia no nome do Senhor. Olha que tremendo. Quando não estava acreditando em Saulo, foi Barnabé que se levantou para contar a história de Saulo. Tem gente que não pode acreditar em você, mas Deus sempre vai levantar alguém para contar a tua história. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.